Vocês já ouviram falar do quiet quitting? É, quiet quitting. Então acompanhe esse vídeo até o final. Sou Paulo Bittencourt. Bem-vindo ao canal Modernidade e Ciência. E vamos ao vídeo. Eu vou utilizar aqui com vocês um texto que foi publicado recentemente após o encontro de Davos, na Suíça, que trata, entre outras coisas, do chamado quiet quitting, que seria uma saída silenciosa das empresas, né. Eu tenho outro nome, né, como gestor de dezenas de pessoas ao longo da minha carreira profissional, eu tenho outro nome para isso. Eu digo que, assim, é simplesmente não estar alinhado, né, com os objetivos da empresa, ele não está empenhado, né, e aí, né, se dá esse nome. Então, me acompanhe aqui, eu vou comentar com vocês algumas coisas que eu tenho estudado já há vários anos, e eu quero compartilhar com vocês, pegando esse texto de uma entrevista de um professor da Universidade de Wharton. Então, esse é sempre o primeiro aspecto, né? O jornalismo ele coloca para chancelar como se você tivesse sido oriundo de uma universidade como Wharton, que tem toda uma história e tal, mas assim, então já vira um selo de qualidade. Já vira um selo de qualidade porque o professor é um professor de Wharton, né? Tá certo. Então, tá bom. Né? Então, me acompanhe, eu vou ter que ler algumas frases do tal do entrevistado, do professor, que foi convidado para um painel. Um painel, isso é interessante, né? Um painel lá em Davos. O que eles não explicam é que nesses encontros, nesses fóruns, são montados estandes ali e tal, que não tem nada a ver com aquela reunião. Então, são ONGs, organizações, tal, que aproveitam aquele momento e montam um painel. Aí o jornalista vai lá e fala assim: não, o professor tal da Universidade de Wharton participou de um painel. Não é nada de oficial, é simplesmente para bater foto. Ele, na verdade, ele é a rêmora. Lembra tem o tubarão, tem a rêmora. A rêmora tá sempre ali juntinho com o que sobrar da comida do tubarão, a rêmora pega. Então, esses caras montam painéis nesses ambientes para ganhar o protagonismo, porque a imprensa vai estar lá, vai ter muito tanto, e a imprensa, certo, vai reproduzindo isso. Então, por isso que o professor de Wharton estava lá participando de um painel. Isso acontece na COP, no IPCC, né? Na COP, agora a última realizada no Egito, tinha o pavilhão oficial das autoridades credenciadas como representantes dos países para discutir, e você tinha outros painéis, como se aquilo fosse na ala oficial do evento. Não, é um apêndice, né. Então vamos acompanhar algumas frases aqui. Falando aqui o professor lá de Wharton. Quando não existe quando não existe reciprocidade e há um desequilíbrio na direção errada no trabalho, as pessoas buscam por algum tipo de justiça psicológica. Então ele já criou um outro termo. Que espécie de reciprocidade? Você tem um contrato de trabalho. Você tem as tarefas que são contratadas, certo? Por um tempo, por um valor, etc e tal. Do que o cara está falando? Esse é o tipo do comentário do cara que ele nunca empregou uma pessoa. Ele passou a vida toda, provavelmente, na academia. Então, assim, ele não tem a menor sensibilidade com relação ao trabalho real das pessoas ali. Então, ele fica sofismando, né? Não, quando não existe reciprocidade e há um desequilíbrio na direção errada no trabalho, as pessoas buscam por algum tipo de justiça psicológica. Principalmente no ambiente americano, não tem espaço para papinho, não tem esse negócio de reciprocidade. "Ah, vamos conversar, chefe?" Não sei, não tem, você tem que cumprir sua tarefa, eu vou te pago por semana, que a maior parte lá do wage lá do, né, é pago por semana. Então assim, o cara vem, assim, ele vem já criar um novo termo, né, porque tem o quiet quitting, né, e agora ele já está criando o novo termo que é
justiça psicológica. Daqui a pouco vai aparecer algum cara do meio, né, jurídico, que vai usar alguma coisa dessa para alguma causa e tal, porque ele vai dizer: "Não, porque conforme diz o professor tal, da Universidade Wharton, há uma justiça psicológica em busca do funcionário", e assim por diante. Então, vejam só. Então, esse termo do quiet quitting, termo usado para se referir a profissionais que desistem de se engajar completamente no trabalho e passam a fazer estritamente o que está descrito na sua função. Eu, como gestor de dezenas de pessoas em áreas que eu comandava, eu identificava pessoas que não estavam mais comprometidas com o negócio, porque elas tinham outros planos de vida. Ela estava fazendo uma faculdade, ela não queria ficar naquela área financeira, né, de bancária que eu atuava. Então eu jogava duro com a pessoa. Falei assim: "Cara, você qual é o seu problema? O seu comprometimento está muito baixo. Estamos pedindo para coisas, tarefas que são, você atrasa, você posterga, você manda um e-mail daquele tipo, não é comigo, não está comigo, está com fulano". Então, todo gestor experiente sabe quando o funcionário não está mais comprometido. E eu jogava assim: "Cara, você vai achar que o banco aqui vai resolver o seu problema de vida? Tome uma decisão. Você tem uma carreira, tem um negócio, né, mas se você não quer, é melhor você procurar uma outra coisa para fazer". E muitos deles agradeceram, foram tocar a vida em outras coisas. "Não, eu estou aqui só para terminar a faculdade, está me ajudando a pagar a faculdade, então eu vou fazer outra coisa e tal", e assim por diante, né. Então não é um cara de Wharton que vai me ensinar o que é o comprometimento. Ele pode dar o nome que ele quiser, né, saída silenciosa. Saída silenciosa para mim é um cara covarde, é um cara covarde. Ele tá ali recebendo o salário dele, né, tal, aquela coisa toda, e ele não tem coragem de se posicionar. Então é assim, terminou com aquele cara que eu via isso. Tinha uma época que tinha os cartões que você tinha que passar na coisa, o cara já ficava na fila para passar o cartão para sair e tal, porque ele estava louco, o problema dele era ir embora. Quantas vezes eu fiquei nos anos 90 com as crises, né, econômicas que aconteceram, e eu como gerenciava um determinado setor, e a diretoria da empresa que eu trabalhava falou assim: "Paulo, precisamos de um gerente, todo mundo está estafado, você precisa ficar aqui, pelo menos para todo aquele pessoal, né, que está registrando as operações que não conseguiram, que o mercado estava implodindo e tal". Eu ficava muitas vezes até a meia-noite e voltava para a empresa às 7 da manhã, porque eu tinha que continuar a minha tarefa. E eu não ganhava nada mais por isso. Só que foi uma experiência para mim inestimável. Eu sabia que a empresa precisava de ter alguém ali, eram todas pessoas jovens, né, registrando operações, não tinha mais nenhum gerente, que esses caras estavam estafados, depois de 12, 13, 14 horas. Né, o mercado ali nas crises de 97, 98, né, que o mundo passou, e eu era de um outro setor, era gerente de uma área de research, não tinha nada a ver com essa parte operacional, mas tinha que ter alguém sênior para ficar ali com aquele pessoal. O que que eu fazia? Eu comprava pizzas, eu tinha autorização para comprar pizzas, refrigerante, para o pessoal ir trabalhando ali e tal. Eles realmente recebiam pelas horas extras, adicional noturno, que é uma. Eu não, como cargo de confiança que eu tinha na empresa, eu não recebia nada por isso. E eu não fiquei no quiet quitting, assim, eu fiquei frustrado pela reciprocidade, e tal, porque eu sempre estava olhando o além, né, além daquilo, eu sabia que aquilo era uma coisa momentânea, né. Ninguém me deu, né, dizer: "Não, faça isso porque você vai ganhar aquilo", e tal, né. Então é uma visão muito rasa de um cara desse. Aí continua, vejam só. Eu odeio esse termo, que é o quiet quitting. Eu odeio esse termo porque parece que os trabalhadores estão desistindo. Claro que sim. Claro que sim. Eles já desistiram, meu filho. Não é que eles estão desistindo, eles já desistiram. Só que eles não têm coragem por causa do salário que eles ainda querem. Aliás, eu via muitas pessoas que queriam que alguém resolvesse o problema deles. Não, a gente podia isso, a gente podia. Então, você acha que a empresa vai resolver o seu problema, meu filho? Se você acha que toda empresa vai resolver o seu problema de vida, de salário, de remuneração, de não sei o que e tal, você está no lugar errado, né? Então, assim, mas o fato é que quem deve ser responsabilizado
Por isso é o chefe, mais do que qualquer outra pessoa, vírgula, o jornalista adora, vírgula, enfatiza o pesquisador. Essa é outra prova que esse cara não entende nada de ambiente corporativo. Ele só está lá com o professor Wharton, sabe, com essa verborragia, essa coisa toda e tal. Ele não entende nada disso. Como é que o cara diz que o fato é que quem deve ser responsabilizado por isso é o chefe? Na verdade, é o tipo do progressista que odeia o sistema capitalista, o sistema de meritocracia, de quem se esforça, de quem está ali comprometido, que apresenta uma ideia, que se expõe e tal. É um cara assim que está surfando, né, nessa moda, né, que vão criando esses clichês. E eu vou completar assim. Para o tal do professor, né, esse fenômeno é uma consequência natural da chamada Great Resignation. Olha que bacana, ele usa outro termo que eles criaram também na academia, é outra elucubração deles, depois do período aí, do final da pandemia, porque no começo eles falavam que o novo normal, o mundo não será o mesmo, nunca mais ninguém vai voltar para escritório e tal. E aí eles criaram o termo Great Resignation ou a grande renúncia, um movimento surgido na pandemia e que se refere aos profissionais que deixaram os empregos sem ter necessariamente outro em vista em busca de um trabalho onde se sintam mais realizados. Isso é uma grande utopia. Em alguns lugares nos Estados Unidos, com o pleno emprego e tal, pode até ser. O cara pede demissão, não. O que você quer fazer? Não sei, mas eu vou me demitir e tal. Veja a realidade no Brasil. Veja na realidade no Brasil se isso é possível, né? né? Ainda nós temos ali tantos milhões de desempregados. Vê se o cara da construção civil, da agricultura, da prestação de serviço, de restaurantes, coisa, ele pode entrar na Great Resignation. Coisa. Mas é interessante que o jornal brasileiro reproduz esse tipo de matéria como se fosse uma coisa que, nossa, você tem que acreditar nisso, né? Olha assim, essa parte eu acho interessantíssimo. Interessantíssimo, porque a para eles, então, a grande renúncia, o movimento surgido, né, na pandemia, etc e tal, os profissionais que deixaram os empregos sem ter necessariamente outro em vista, em busca de um trabalho onde se sentiam mais realizados. Cara, você vai ser mais realizado fazendo lá uma pintura, fazendo não sei o quê e tal, você vai se realizar na coisa é uma coisa lúdica, o trabalho não está ali para ser uma coisa lúdica, né. É uma visão, né, totalmente equivocada. Você pode até não gostar do lugar onde você está, mas você tem que usar aquilo dentro das suas possibilidades e parte para uma outra coisa. Eu conheço pessoas, por exemplo, que juntaram dinheiro, ele, a esposa, não sei o que, né? Ele queria ter uma pousada, ele queria ser um hoteleiro, não sei o que tal. Até que ele juntou um dinheiro e comprou um lugar e foi. Certo? Mas ele não vai ficar ali remoendo, não, porque não é o local onde eu não posso me realizar e tal. Não é, cara, aquilo é sabe, é um meio, não é o fim, né. Aí ele olha só, aí ele é colocado assim: "E os outros que não puderam sair?", questiona o grande professor. "Eles fracassaram ao tentar mudar as coisas nas empresas". Você não está na empresa para mudar as coisas, meu filho. A empresa, ela tem uma linha, ela tem uma coisa e tal. Não é você que vai mudar a empresa. Ou você aceita o guidance que está ali da empresa e tal, ou você cai fora. Então não tem essa do funcionário, eu vou mudar a empresa. Isso tem todo um. Esse, de novo, é inoculação progressista. Não, eu vou mudar onde eu estou e tal. Você pode mudar na sua casa, no seu jardim, no que você quiser, mas não numa empresa. Né? Então, eles se viram num mundo novo do trabalho surgir com mais liberdade e flexibilidade. Isso é só balela, né? E não conseguiram se encontrar nele, então decidiram mudar psicologicamente. Olha que saída sensacional. Eles pensaram: se ninguém se importa, se não tenho voz, vou parar de me importar. Olha que coisa maravilhosa, né. Como se alguém dentro de uma empresa, alguma coisa, vai falar assim: O que você se importa? Você está se importando com o quê?". Cara, você tem suas tarefas para cumprir, você tem o job description, como o americano coloca muito bem. Você está dentro do job description, daquilo que você foi contratado e tal, você não está aqui para sonhar. Se eu fosse contratar você, só se fosse para um local de arte, para design, tudo bem. Aí eu contratei você para sonhar, pra né.
Bom, e então, o que que eu vejo, que eu já coloquei isso em vídeos anteriores, analisando isso já há muito tempo, eu eu quero que vocês passem a analisar o seguinte: existe a academia, então existe uma força na academia desses caras que não têm contato nenhum com o mundo de verdade, e um cara desse foi convidado, hein, pra estar lá em Davos num painel. Mas então, ele cria um clichê lá na academia. Aí ele faz um paper, ele publica um livro, e aí ele tem sempre um contato com alguma consultoria. Nessa matéria, inclusive, cita uma consultoria famosa, mundial, de RH, que faz recolocações de pessoas, procura pessoas e tal. E a consultoria diz: "Nossa, realmente, esse é um fenômeno que está acontecendo e tal". E você tem a matéria jornalística. Então onde que eu quero chegar? Existe um triângulo, se a gente for montar aqui, ele tem a academia, aí ele tem empresas de consultoria que passam a vender essa ideia da academia. Então, a empresa citada aqui na matéria, ela começa a justificar que ela chega para sua empresa e fala assim: "Olha, dado que aquele professor de Wharton criou esse livro, ele publicou isso, não sei o que e tal, eu acho que na sua empresa a gente poderia fazer um trabalho assim, assim, assado, porque de repente você pode ter muitos funcionários que estão caminhando para o quiet quitting ou o great resignation". E aí eles têm, claro, uma linha, né, de ligação, tanto a consultoria como o acadêmico, eles têm uma linha com alguns jornalistas que têm as pautas, porque esses jornalistas que eu acompanho, eles sempre escrevem as mesmas pautas, no caso aqui do RH, né, ou do recursos humanos, ou colaboradores, como quer que vocês queiram chamar, então eles reverberam, seja o que a consultoria, as consultorias, grandes consultorias estão falando, como o cara da academia. Então vocês entendem que é uma circulação triangular que é muito útil para todos eles. O professor que publica livro, procura paper, ele tem uma notoriedade, a consultoria captura aquilo, vai vender serviço, esse professor vai ser convidado para palestras, para seminários, para workshops, vai ser convidado para Davos, para encontros da ONU, e o jornalista tem matéria para ficar reproduzindo essas porcarias. Então vocês entendem? Então sempre acompanhe essa triangulação. Começa uma coisa na academia, tem sempre alguém, que alguma empresa, uma consultoria, alguma coisa que vai vender aquilo ali. Pode ser também no âmbito político, e fora essa questão, às vezes existe uma triangulação que não é necessariamente uma consultoria. Aqui, como é uma questão empresarial, tem a consultoria empresarial, mas muitas vezes eu vejo que o triângulo também acontece da academia para um determinado tipo de político que fica divulgando aquilo, e também tem o jornalista. O jornalista é fundamental para divulgar essas balelas, fazendo a ponte com esses dois outros vértices do triângulo. Então, pensem a respeito disso. Todas as vezes que vocês virem publicados nos jornais, anotem o nome do tal do acadêmico, vocês verão que ele vai aparecer mais para frente, numa outra matéria, muitas vezes citando um outro colega, com outro livro, isso também é comum. Aí o acadêmico ele cita o livro do outro. Então, eu já monitorei isso, já vi isso, tal. Então um cita o outro, que cita não sei quem, não sei o que e tal. E aí vira essa triangulação. E você acha que, de fato, aquilo ali está acontecendo. Mas isso é uma construção, que a gente chama. É uma mera construção. É um cara que não tem a menor capacidade de estar realmente numa empresa, ele não teve experiência, ele não cita nenhuma experiência de campo pregressa que ele tem nas empresas. Ele criou essa visão, é muito conveniente para a consultoria, para vender um problema que não existe para uma empresa. Ele começa a inocular naquela empresa: "Olha, você pode ter esse problema, essa questão e tal", e o jornalista ganha uma série de matérias. Então, se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal, coloque o joinha, e eu vou ajudá-los a desvendar esses mistérios dessa antropologia empresarial.